Querido amigo, querida amiga, você já observou como um fogo começa? Primeiro uma pequena chama, depois um calor intenso que consome tudo ao redor. É assim que muitos de nós começamos nossa jornada com Cristo. No início, somos como tochas, brilhantes na escuridão, consumidos por um amor ardente pelo Senhor. Oramos com fervor, devoramos as Escrituras como se fossem o próprio ar que respiramos. Corremos para a igreja com alegria transbordante. Mas algo acontece com o passar dos meses, dos anos. Aquela chama intensa começa a diminuir. O que antes era extraordinário agora se torna rotina. A comunhão com Deus se transforma em uma tarefa, um dever, algo que fazemos por obrigação quando nos lembramos. E assim, silenciosamente, quase sem percebermos, começamos a nos afastar da presença do Senhor. Como Billy Graham certa vez refletiu, a maior necessidade do mundo de hoje é de homens e mulheres que não apenas professem sua fé, mas que a vivam diariamente, em cada pensamento, palavra e ação. O problema não é que você deixou de amar a Cristo ou que sua fé se evaporou. Não, o que acontece é muito mais sutil. É uma batalha interna que se desenvolve sem alarde, através de pequenas decisões diárias. Se não a enfrentarmos com determinação, ela nos arrasta para longe sem que percebamos. Por isso quero compartilhar com você sobre essa luta silenciosa que todos nós, como seguidores de Cristo, enfrentamos. Quero convidá-lo a se disciplinar, a tomar a firme decisão de buscar ao Senhor cada dia, não por uma religiosidade vazia ou por uma obrigação sem vida, mas porque você compreende o que realmente está em jogo. Como Billy Graham ensinou, não é suficiente apenas ler a Bíblia, deve-se permitir que ela nos leia. Não é suficiente apenas entrar na igreja, deve-se permitir que a igreja entre em nós. Há um inimigo silencioso que não precisa gritar para nos derrubar. Seu nome não é dúvida, é comodidade. Ele não nos atira diretamente no pecado, nos adormece. Primeiro nos convence a adiar. Hoje estou cansado demais. Amanhã terei mais tempo para orar. Esta semana está muito agitada. Deus compreende minha situação. E é claro que Ele compreende. Ele vê seu coração esgotado, mas também observa como a cada desculpa, a chama que deveria arder em seu interior diminui um pouco mais. E o mais difícil é que muitas vezes nem percebemos o que está acontecendo. Continuamos frequentando a igreja. Cumprimentamos os irmãos, compartilhamos versículos nas redes sociais, mas interiormente, onde ninguém pode ver, sabemos a verdade. O altar está vazio. A fonte secou. Não porque somos pessoas ruins, mas porque nos descuidamos. A preguiça espiritual nunca chega anunciando-se. Vem disfarçada de sabedoria, de equilíbrio, de não tenho tempo. Mas cada dia que você deixa de buscar intencionalmente ao Senhor, é um dia em que sua alma se resseca, um pouco mais. E quando a alma seca, tudo se torna mais pesado. Orar é difícil, ler a palavra se torna uma obrigação, servir parece um fardo. Até mesmo amar se torna mais custoso. Deixe-me contar sobre um homem que compreendeu isso a tempo. Tinha 54 anos, era um líder visível e respeitado, com muitas pessoas sob sua responsabilidade. Havia testemunhado milagres, lutado batalhas pelo Senhor, caminhado intimamente com Deus, mas o passar dos anos, as feridas, o peso da liderança foram apagando sua paixão. Ele já não buscava como antes, já não se quebrantava no secreto. Sua alma estava se secando. Até que, em meio ao seu esgotamento, Deus lhe falou. Não foi um grande milagre, nem uma voz retumbante. Foi um sussurro, uma voz suave que lhe recordou algo essencial. Sua força não vem do que você fez, nem do que viveu, nem de sua posição. Sua força vem de me buscar. E se deixar de me buscar, morrerá de pé. Esse homem era José,
o mesmo que interpretou sonhos para Faraó, o mesmo que salvou o Egito da fome, o mesmo que perdoou seus irmãos. Até ele, com toda a sua experiência, precisava buscar o Senhor diariamente. Não vivia de lembranças, vivia da presença constante de Deus. Em meio às suas responsabilidades administrativas, buscava orientação, buscava a voz, buscava o rosto do Senhor. Não porque isso surgia naturalmente, mas porque decidia fazê-lo mesmo quando estava cansado, mesmo quando tinha dúvidas. E você, querido irmão, querida irmã, também tem dois caminhos pela frente. Pode continuar se deixando levar por essa comodidade que se disfarça de fé madura. Ou pode começar a construir uma vida onde buscar a Cristo não seja opcional, mas uma convicção tão firme quanto respirar. Você já sentiu saudade daquela forma de orar com quebrantamento que só conhecem aqueles que foram tocados pelo Espírito Santo? Anseia abrir sua Bíblia novamente com aquele entusiasmo de quem encontrou um tesouro escondido? Gostaria de adorar, sem olhar para o relógio, sem pensar no que virá depois? Então, permita-me dizer algo com amor. Não espere que essa vontade apareça sozinha. Você precisa tomar uma decisão firme, mesmo que no início doa, mesmo que no começo custe. Não porque Deus se afasta de você, mas porque você vai se apagando se não o fizer. Se este texto está falando com seu coração, quero convidá-lo a apoiar este ministério. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações para não perder nenhuma palavra que possa edificar sua vida e participe compartilhando no campo de comentários qual foi o maior desafio espiritual que você superou recentemente. Sua história pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje para não desistir em sua própria caminhada. Além disso, compartilhe este vídeo com 3 pessoas que talvez estejam precisando deste lembrete. Às vezes, uma simples mensagem, enviada no momento certo, pode reacender a chama que estava quase se apagando em alguém. E sim, os primeiros passos podem parecer frios. Você se sentará para orar e sua mente voará para longe. Lerá a palavra e não sentirá nada especial. Ficará distraído facilmente, sentir-se-á desajeitado, pensará que está perdendo tempo, mas se perseverar, se decidir insistir, algo dentro de você começará a se mover. Como uma fonte que esteve seca por muito tempo e começa a fluir novamente. Pouco a pouco, sem pressa, mas com firmeza, sua alma começará a recuperar vida. Escute com atenção, querido irmão, querida irmã. Quando você faz esse esforço diário para se aproximar do Senhor, não está perdendo tempo. Está semeando para uma colheita que virá. E mesmo que agora não veja os frutos, mesmo que não sinta a emoção, está fortalecendo seu espírito. Como Billy Graham ensinou, a Bíblia não é um amuleto, nem um livro de boas maneiras, nem um código de ética. É um mapa do caminho para o céu, uma carta de amor do Pai Celestial e nosso pão diário. É importante compreender isto. A verdadeira mudança não acontece nos momentos de emoção intensa. Ocorre quando você decide ser fiel nas pequenas coisas. É nesses atos simples e cotidianos que sua alma é moldada. Abrir sua Bíblia mesmo quando está cansado, dobrar seus joelhos quando preferiria se deitar, levantar suas mãos em oração, mesmo quando sente que ninguém está ouvindo. É aí que você cresce, não na comodidade, mas no esforço diário. No início, tudo parecerá uma subida íngreme. Seu corpo buscará desculpas, sua mente quererá adiar. Seu coração, se estiver distante do Senhor, procurará distrações. Mas quando você escolhe perseverar, mesmo sem vontade, algo começa a mudar. A fé não se demonstra quando tudo é fácil. Demonstra-se quando, em meio ao cansaço e à apatia, você decide não se render. E é então que você começa a ver com clareza. Percebe que o problema não é a falta de tempo. Não.
São as muitas responsabilidades, nem mesmo o esgotamento físico. O que acontece é uma batalha silenciosa pelo controle de sua alma. É um conflito interno entre o que sua carne deseja e o que seu espírito necessita. As Escrituras nos dizem em Gálatas 5,17, porque o desejo da carne é contra o espírito, e o do espírito é contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Esta luta não é nova, não é um fenômeno moderno, é parte de nossa natureza caída. Não se resolve com teorias, nem com anos de frequência. A igreja enfrenta-se com decisão, com perseverança, com uma disciplina que nasce não do sentimento, mas de uma convicção profunda. E quando você decide percorrer esse caminho, os frutos chegam. Pode não notar imediatamente, mas seus pensamentos se tornam mais puros. Suas reações se transformam. Seu ouvido espiritual se aguça, não porque o mundo mudou, mas porque você está sendo transformado de dentro para fora. Mas não se engane, haverá dias escuros, dias em que sentirá que orar não adianta, que ler a palavra é um esforço inútil. Dias em que parecerá que Deus guarda silêncio. Não considere esses dias como sinal de derrota. São parte do processo. São oportunidades para exercitar sua fé. Cada vez que você decide buscar a Deus nesses momentos de aridez, está confirmando sua fé com mais força do que nunca. Mesmo que não perceba, está criando raízes, raízes que o sustentarão quando os ventos soprarem com força. E no meio de tudo isso, há uma verdade bela que muitos ignoram. A fidelidade constante nem sempre traz emoções intensas. Às vezes, traz algo ainda mais valioso: estabilidade, clareza, maturidade. Dá-lhe olhos para ver o que outros não veem. Prepara-o para caminhar com firmeza em um mundo que muda a cada dia. Há uma fortaleza que não faz barulho, mas sustenta a vida inteira. Não precisa de grandes gestos, porque nasce do escondido, do hábito fiel, desses momentos íntimos com Deus que ninguém vê, mas que o céu celebra. Um dia você perceberá que já não reage como antes, já não responde com pressa, já não fala sem pensar. Começa a esperar no Senhor antes de tomar uma decisão, não porque se considera melhor que os outros, mas porque sua alma aprendeu a buscar a única fonte que não se esgota. Já não corre atrás do urgente, agora caminha, guiado pelo eterno. E sem perceber, sua vida começa a fazer diferença, não porque você planejou, mas porque algo em você mudou. Seus passos deixam marca, sua presença transmite calma. E sem necessidade de palavras, os que o rodeiam percebem algo diferente. Porque em um mundo onde todos correm sem rumo, alguém que para estar com Deus se torna luz para os que andam na escuridão. Como Billy Graham frequentemente dizia, o segredo do cristão não é como viver, mas para quem viver. Mas viver assim requer coragem. Coragem para dizer não ao fácil, ao superficial, ao que distrai. Coragem para permanecer em oração quando tudo o impulsiona a sair correndo. Coragem para continuar orando, mesmo quando o chamem de exagerado, porque haverá quem não compreenda sua entrega. Pensarão que você está sendo demasiado espiritual, mas você sabe, no profundo de seu coração, que não se trata de fanatismo, mas de necessidade. Porque quando deixamos de buscar a Deus, começamos a perder o rumo, e quando perseveramos, descobrimos uma nova profundidade em nosso caminhar com Cristo. Já não se trata apenas de pedir. Você começa a buscá-lo por quem Ele é. Não vai a Ele pelo que necessita, mas pela comunhão que anseia. Não busca respostas, busca sua presença. E ali, nesse lugar sagrado, onde sua alma encontra o que realmente necessita: clareza para o caminho, consolo em meio à dor, correção quando se desvia, forças para continuar, esperança quando tudo parece perdido. E assim, dia após dia,
sem aplausos, sem luzes, edifica-se uma vida firme, uma fé que não vacila quando os ventos contrários sopram, uma confiança que não se quebra quando as orações demoram a receber resposta. Um amor que não se rende pelo cansaço, porque agora você sabe que buscar a Jesus não é um ato mecânico, é amor em ação. É uma maneira de dizer-lhe todos os dias: preciso de ti. É responder repetidamente a esse chamado silencioso do Mestre, que nunca se cansa de esperá-lo. Ele continua ali a cada amanhecer de braços abertos, ainda que você, por vezes, tenha estado ausente. E quando olha para trás e vê tudo o que superou, como mudou, como permanece de pé, entende que não foi por mérito próprio, foi porque decidiu buscá-lo, mesmo quando não tinha vontade, mesmo quando estava cansado, mesmo quando parecia que nada acontecia. E então descobre que a maturidade espiritual não se mede pelo que conseguiu, mas por essa decisão diária de levantar-se e voltar a buscá-lo. Ainda que a mente esteja distraída, ainda que o corpo esteja esgotado, ainda que o mundo queira levá-lo em outra direção, essa decisão é o que lhe dá raízes profundas. Se este vídeo tocou seu coração, gostaria de convidá-lo a fazer parte de nossa comunidade. Inscreva-se em nosso canal. É um pequeno gesto que nos ajuda a continuar, compartilhando estas palavras de esperança com mais pessoas como você. Compartilhe também nos comentários como este ensinamento impactou sua vida. Você já passou por uma temporada de sequidão espiritual? O que te ajudou a superá-la? Sua história pode ser o abraço que alguém precisa hoje. Lembre-se, não estamos nesta jornada sozinhos. Somos uma família, construindo juntos um caminho de fé que deixará marcas para as próximas gerações. Com o tempo, você verá que essa busca silenciosa começa a influenciar todo o resto. Como pensa, como fala, como enfrenta os desafios da vida. O tempo que passa com Deus não é tempo perdido. É um investimento que talvez outros não vejam, mas você verá seus frutos. Cada dia que se aproxima dele é uma semente plantada que cedo ou tarde floresce em sabedoria, em estabilidade, em uma paz que não se explica com palavras. Por isso, o Senhor nos ensinou a pedir: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, porque sabia que a alma necessita de alimento diário, não ocasional. Um coração que não se nutre da presença de Deus começa a encher-se do que o mundo oferece. Preocupações, opiniões, emoções passageiras. E o que alimenta seu interior acabará dirigindo seu caminhar. Por isso, buscar a Cristo cada dia não é uma carga, é um refúgio. É o escudo de sua alma, a bússola de sua mente, o bálsamo de seu coração. Como Billy Graham afirmou, a oração é a corda que toca os sinos do céu. Não basta ter tido um encontro com Deus há anos. Não basta recordar aquele momento em que sentiu o fogo. O fogo necessita de lenha nova cada dia, porque a fé não se sustenta com recordações, sustenta-se com encontros. Sabe de algo, irmão? A verdadeira fé não se alimenta de eventos extraordinários, nem de emoções passageiras. Mantém-se viva no caminhar diário, nesses momentos íntimos, onde a alma, mesmo sem sentir nada, decide buscar a Deus. E no início pode parecer difícil, quase forçado, mas se for constante, descobrirá que o que começou como um esforço se transforma em um deleite, em um descanso que o mundo não pode oferecer, porque o que encontra na presença de Deus não depende de como amanheceu hoje. É uma paz firme, uma fortaleza que não se quebra com os ventos da vida. Não se trata de inteligência nem de saber muito. Trata-se de uma decisão. Cada manhã, mesmo quando o corpo pede 5 minutos a mais de sono, quando as obrigações o esperam, você escolhe voltar a esse lugar secreto. E essa pequena escolha, insignificante aos olhos do mundo, constrói uma vida que resiste à tempestade. Como Billy Graham nos lembrou,
A maior necessidade do mundo hoje não é de mais cristãos, mas de cristãos que vivam verdadeiramente sua fé. Veja, até Jesus, sendo quem era, buscava momentos para orar. Não o fazia por costume, fazia-o porque, como homem, necessitava manter-se próximo do Pai. Se ele, sendo perfeito, orava cada dia, quanto mais nós, que somos frágeis, necessitamos dessa conexão diária. Digo-lhe mais: a alma que não é regada se resseca, não importa quão abençoado você tenha sido no passado. Se deixar de buscar ao Senhor, a aridez chegará. Não como castigo, mas porque fomos feitos para depender dele, e o que se desconecta de sua fonte, inevitavelmente perde vida. Por isso, não podemos viver esperando que um dia acordemos com um desejo profundo de orar ou ler a Bíblia. Isso não acontece assim. Não pode deixar sua fé nas mãos de suas emoções. Elas mudam com o clima, com o humor, com a idade. Mas sua decisão, essa que toma todos os dias, é a que sustenta sua alma. Quando decide perseverar, torna-se consciente de sua necessidade diária, deixa de confiar em sua força, já não acredita que pode sozinho. Percebe que cada dia é uma nova oportunidade para vencer a apatia, para vencer a preguiça e dizer sim ao Senhor. E ali, nessa constância silenciosa, está edificando algo precioso dentro de si, uma fortaleza que não se vê a olho nu, mas que resiste quando outros caem. E digo-lhe mais, meu amigo, sua busca não é apenas por você. Outros também necessitam que você esteja firme. Sua família, seus filhos, seus colegas de trabalho, todos se beneficiam quando você está conectado com Deus. Uma vida acesa em Cristo tem um poder silencioso. Sua oração muda atmosferas. Sua obediência semeia fé em corações que talvez nunca ouçam um sermão, mas que o veem viver. E quando compreende isso, tudo muda. Sua busca diária já não é apenas por seu crescimento, é pelos que vêm depois, pelos que o observam, pelos que ainda não conhecem o Salvador, mas que verão em você algo diferente. Como dizia Billy Graham, o testemunho silencioso de uma vida transformada é mais eloquente do que todas as palavras já pronunciadas. Cada vez que escolhe buscar a Deus, em vez de se deixar levar pela carne, está abrindo caminhos, está levantando um altar não só para sua vida, mas para seu lar, sua vizinhança, sua igreja. E então entende que buscar ao Senhor não é uma carga, é um privilégio. É a maior alegria entrar cada dia na presença do Rei dos Reis, deixar-se renovar por seu amor, receber força para o caminho. Portanto, não desanime se alguns dias parecem mais áridos que outros. Não se acuse se não sente o mesmo que antes. Não abandone, não solte. Continue no secreto. Continue decidindo buscá-lo, continue firme, porque cada dia que o faz está semeando para a eternidade. Está deixando uma marca no céu, ainda que aqui ninguém note. Está construindo uma vida que permanecerá firme quando outros caírem. Uma vida que brilhará mesmo na noite mais escura, porque aprendeu a estar perto da luz verdadeira. E essa vida, querido irmão, essa perseverança, esse fogo que não depende de como se sente nem de como está o mundo, será seu testemunho mais poderoso. Mais que qualquer palavra, mais que qualquer obra visível, será sua vida que mostrará que Cristo transforma, sustenta, levanta e recompensa aos que o buscam de todo o coração. Como nos ensinou Billy Graham, não permita que o barulho do mundo abafe a voz de Deus em sua vida.